Ok, então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês e sintam-se sempre bem acolhidos aqui entre nossa turma, onde nós estamos aqui para aprendermos juntos sobre a nossa verdadeira vontade, que é a mesma vontade de Deus, do Cristo, que é a nossa volta da consciência do nosso ser. E para isso acontecer, é um passo fundamental que é na nossa mente nós não tenhamos medo. E como Jesus nos ensinou, o medo, por não ter sido criação de Deus, é algo que nós fizemos, portanto, cabe a nós desfazer o medo. Mas não cabe a nós sozinhos, nós temos a ajuda para desfazer o medo. O Espírito Santo nos dá as ideias de por onde e por que o medo não tem fundamento algum e como que podemos largar dele. Por isso que nós tivemos todo esse capítulo 28, ao qual nós vamos encerrar hoje, que é sobre o desfazer do medo, e nós vimos na aula anterior, na última aula, na terça, sobre os votos secretos, aquele acordo que nós fizemos na nossa mente unificada, separada, de sermos separados entre o irmão, de haver uma brecha entre o nosso ser e o ser do irmão. E essa brecha, que para materializar ou para efetivar essa brecha, o ego nos deu o corpo como sendo o nosso lar, e esse corpo representa uma brecha e entre nós e o irmão. E nós vimos também que antes desse acordo feito com o irmão, numa instância acima, numa instância maior, uma instância que invalida esse acordo entre irmãos, existe um outro acordo, um acordo que nós fizemos com Deus, de sermos tal como Deus nos criou, e sermos santos, e sermos igual a Deus. E nós concordamos com isso, e diante disso nós viemos a ser criados diante dessa promessa. E nós prometemos a Deus, como filho de Deus, de sermos fiéis ao próprio Deus, assim como Ele é fiel a nós, de sermos um com Ele, assim como Ele é um conosco. Então, essa instância maior é que consegue eliminar essa menor, que dentro do mundo separado nós somos fiéis. E para desfazer o medo, então, nós vamos agora concluir essa sessão sobre a arca da segurança, de ver mais uma vez Jesus nos falando sobre por que, ou como que ocorre que nós acreditamos aqui, que na individualidade, na brecha separada do irmão, o quanto estamos enganados quando acreditamos que isso é o nosso ser, e como que podemos largar isso. Mas antes de iniciarmos, então, essa leitura comentada, eu convido vocês como nós sempre fizemos, de entregar esse propósito do estudo. Para isso, vocês podem me acompanhar mentalmente. Buscamos uma respiração pausada. Buscamos aquietar nossos pensamentos. E assim nos concentrar naquilo que é a nossa real vontade, que para esse momento é oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele se manifeste através dessa capacidade para a nossa libertação, para que possamos, assim, aprender novamente aquilo que é nosso, mas que temporariamente esquecemos que é o nosso ser em Deus.
e colocada a meta que o Espírito Santo seja nosso professor, nós estamos então prontos para concluirmos o nosso capítulo 28, Desfazer o Medo. Então, sessão 7, a arte da segurança. E ela inicia dizendo: Deus nada pede, e o seu filho, assim como ele, nada precisa pedir, pois nele não existe nenhuma falta. Então, em Deus não há nenhuma falta. Não houve jamais uma ruptura real, a não ser uma ideia fantasiosa de ruptura. Nunca o seu filho deixou o seu lar. Portanto, não há falta nem em Deus e nem no seu filho. É óbvio que isso não se aplica à consciência que acredita que se separou de Deus. E então é essa consciência que somos nós dentro do mundo individual, que precisamos aprender a voltar de novo a nos identificar com o nosso ser, e esse ser que está em Deus é que não tem falta. Um espaço vazio, uma pequena brecha seria uma falta. Então, um espaço vazio, uma pequena brecha. Jesus nos falou na sessão anterior o quanto o corpo físico veio a ser a pequena brecha que nós queremos ter entre o irmão. Então, o irmão é um corpo físico, nós um corpo físico, obviamente que corpos não podem ser o mesmo. Então, esta pequena brecha. No entanto, é impossível em Deus haver um espaço vazio ou uma pequena brecha. Ou seja, é impossível o corpo, ou os corpos, ou o mundo físico ser uma criação de Deus, porque ela necessariamente representaria uma falta para aquele que se identifica numa parte. Como nós nos identificamos com o corpo, falta-nos todo o restante. E é somente lá que ele poderia querer alguma coisa que não tem. Então, só na falta, só na brecha, só estando com a consciência fora da sua mente real, fora do seu ser, é que nós poderíamos sentir alguma falta. Um espaço onde Deus não está, uma brecha entre o pai e o filho, não é a vontade de nenhum dos dois que prometeram ser um só. Como aquela promessa que nós vimos na aula anterior, que Deus, ao nos criar, disse: Tu és o meu amado para sempre, e sê, pois, perfeito como eu sou. Pois nunca poderás estar à parte de mim. Isso a gente viu na semana passada, e nós também vimos que, embora nós não nos lembremos disso, mas nós respondemos a Deus: assim seremos, e foi diante disso, desse acordo, que nós viemos a existir. Portanto, não é nossa vontade um espaço vazio entre nós e Deus, nem entre nós e nosso irmão. Se nós acreditamos que queremos um espaço vazio entre o irmão, algo separado, é porque nós estamos sonhando com um ser que não é nosso ser, como sendo nossa identidade. Estamos fora da consciência da nossa mente, porque nossa mente desperta, ela não está enlouquecida de culpa, porque ela sabe que está em Deus, e ela jamais poderia ter tal desejo. Mas continuando aqui no 1,6, a promessa de Deus é uma promessa a si mesmo, e não existe ninguém que possa ser infiel ao que é a vontade de Deus, como parte do que ele é. Então, a promessa de Deus é uma promessa a si mesmo, a promessa entre Deus e o Filho. É uma promessa entre si mesmo, porque o Filho e Deus são um só. Então, nós e Deus somos um só. E ninguém, nem Deus é infiel a essa promessa, e nem o nosso ser é infiel. A promessa de que não existe nenhuma brecha entre ele e o que ele é, não pode ser falsa. Então, entre Deus e o que ele é,
Deus é o Cristo também. Então, essa promessa de nunca haver uma brecha, essa promessa nunca foi rompida. Só em imaginação aconteceu a ideia de separação, mas ela nunca aconteceu de fato. Que vontade pode intervir entre o que é necessariamente um e em cuja integridade não pode haver nenhuma brecha? Então, que vontade poderia intervir entre o Cristo e Deus, entre o que Deus é e o próprio Deus? Então, como que poderia ter acontecido a separação? Então, isso aqui é mais uma vez uma confirmação do quanto nós estamos enganados quando nós nos identificamos com uma mente diminuta, uma mente individual, uma consciência individual. A bela relação que mantens com todos os teus irmãos é uma parte de ti mesmo, porque é uma parte do próprio Deus. A bela relação que nós temos com os irmãos, a bela relação do céu, do Cristo, que não vê nenhuma brecha, não vê nenhum ataque, e tudo que cria é para a felicidade e a extensão de amor, onde tudo unicidade, não há opostos. Então, isso é belo, e isso é parte nossa, da nossa realidade, porque é parte do próprio Deus. Acaso tu não estás doente, se negas a ti mesmo a tua integridade e a tua saúde, a fonte da ajuda, o chamado para a cura e o chamado para curar? Então, quando nós queremos ser individuais, identificados com algo que é separado do irmão, acaso isso não prova que a nossa mente está doente? Porque só em tal condição é que nós acreditaríamos que estamos separados da nossa fonte, não ouviríamos o chamado para a nossa cura e sequer também o chamado para nós curarmos. O teu Salvador espera pela cura e o mundo espera com ele. Quem é o meu Salvador? Ainda é o meu irmão, aquele que na fantasia de acreditar que separei de Deus parece ser um ser separado de mim, ainda é a minha parte que está aguardando para que eu a reconheça como sendo parte de mim. E ao eu reconhecer isso nele, no meu irmão, que ele ainda é parte de mim, ele necessariamente se torna meu Salvador. Por isso que Jesus diz que o teu Salvador espera pela cura, então o meu irmão espera por essa cura, porque ele ainda é, na verdade, o meu ser, aquele ser que eu joguei fora da minha consciência, mas ainda é o meu ser, ele espera pela minha aceitação, pela minha vontade, pela cura. E o mundo será curado junto com ele, nada ficará fora dessa cura. E tu também não estás à parte do mundo. Então, se o mundo vai ser curado junto com o irmão, mas na verdade o mundo também está dentro da nossa mente. Então, o mundo não está à parte na nossa cura, na cura do irmão, está a cura do mundo, porque o mundo todo ainda faz parte da nossa mente, do nosso ser, do meu ser. E tu também não estás à parte do mundo, pois a cura será una ou simplesmente não será, pois a cura está na unicidade. Então, a cura nunca acontece no nível individual separado da mente. Uma fração de mente não pode ser curada. A cura acontece no momento que a mente transcende essa ideia de separação, no momento que ela se eleva acima disso e reconhece a sua unicidade em tudo que ela vê à sua volta. E por isso que a cura, ela é ou não é, ou eleva a minha consciência para essa mentalidade una, onde sou o todo, e aí a mente está curada,
Ou então, dentro da fragmentação, eu acredito que sou uma mente individual e nenhuma cura pode alcançar essa mente individual, porque ela está escolhendo pela doença, porque ela está escolhendo a separação para poder ser individual. Então, por isso que a cura ou ela é ou não há cura, porque ela só na unicidade, na dualidade nunca haverá cura, porque só existe um ser. Nada fora da consciência completa desse ser é cura. E a nossa consciência só se torna completa quando, a nível da mente, não a nível físico, mas a nível da mente, nós reconhecemos a nossa unicidade em tudo. O que poderia corrigir a separação, além do seu oposto? O que é o oposto da separação? A união. Então, o que poderia acabar com a ideia de que há uma separação? O reconhecimento de que aquilo que parecia separado ainda é uno. Então, isto é o que pode corrigir a separação. Não existe uma terra intermediária em qualquer aspecto da salvação. Então, a salvação é ou ela não é. E ela, ou nós estamos cientes da unicidade completa da nossa mente, ou estamos cientes de um ser individual. Não existe um meio campo, uma terra intermediária, um pouco individual e um pouco conhecedor de tudo, ou um ou outro. Então, a salvação, tu a aceitas totalmente ou não a aceitas? Então, quando em consciência nós nos permitimos transcender a ideia individual através da aceitação de que o irmão ainda é parte do nosso ser, aí nós alcançamos a unicidade. E aí, isso é a aceitação da salvação. Ou, se ainda persistir uma vontade de ser individual, mesmo que seja de salvação individual, nós não a aceitamos. O que não está separado necessariamente está unido, e o que está unido não pode ser separado. Então, não há meio termo nisso. Ou é unicidade ou é separação. Ou aceitamos a salvação, e a salvação do mundo acompanha isso, e nós nos tornamos cientes de tudo que nós vimos separados no mundo, como sendo ainda o nosso ser, ou então individualmente não há salvação, porque estamos negando aquela parte do nosso ser que nós vemos lá fora. Ou existe uma brecha entre tu e o teu irmão, ou vós sois como um só. Não existe nada intermediário, nenhuma outra escolha e nenhuma fidelidade a ser dividida entre os dois. Então, ou ambos concordam que são separados, os votos secretos que a gente viu na semana passada, ou então se transcende a loucura de acreditar nesse voto secreto e nos voltamos para o voto da criação em Deus, que reconhece que nós seremos santos como Deus e unidos a Deus e entre os irmãos, tal como Deus nos criou para todos sempre. Uma fidelidade dividida é apenas a ausência de fé para com ambos e apenas te coloca num turbilhão, a agarrar-te incertamente a qualquer palha que pareça conter uma promessa de alívio. Então, uma fidelidade dividida, nós sermos fiéis à separação do irmão, nós sermos fiéis àquele voto secreto que fizemos na mente unificada separada, um nível acima ainda da nossa consciência individual, mas ainda abaixo da ideia de separação. Então, uma fidelidade a isso é apenas uma fidelidade à falta de fé no irmão, falta de fé de que o irmão é o Cristo. E quando nós temos essa falta de fé, a nossa mente ela é como que jogada num turbilhão, e aí ela se agarra a qualquer promessa de alívio,
como nós nos agarramos ao mundo físico, ao mundo dos corpos, como se isso fosse nossa segurança, como se agora o corpo fosse o nosso lar, como se nós estivéssemos seguros, como nós fôssemos um ser, se nós temos uma identificação com o corpo. Então, essa ideia de aceitar esse pó, que é um corpo, esse nada, essa projeção como sendo o nosso ser em lugar do Cristo, nós só fizemos isso porque tentamos manter uma fidelidade, a ausência de fé para com o irmão. A ausência de fé, de ver ele separado, de acreditar que nós nos separamos de Deus e de continuarmos fiéis a esse pensamento, ao invés de aceitarmos a salvação, ao invés de aceitarmos de volta a promessa que fizemos a Deus. O corpo pode tornar-se um abrigo como esse, uma antes aqui no 3.4, entretanto, quem pode construir sua casa sobre a palha e contar com ela como abrigo contra o vento? Quem pode ter segurança em algo que foi feito para ser frágil? Então, o corpo pode tornar-se um abrigo como esse, porque a ele falta o fundamento da verdade. Então, ao corpo falta ele ser uno a tudo, ele ser uma extensão do amor de Deus, porque o corpo, obviamente, é uma configuração de um pensamento que colocou energias junto de modo a parecer que ali existe um corpo. Então, de que maneira o corpo poderia ser um abrigo seguro? E isso nós é comprovado através da doença, através de como é fácil desse abrigo do corpo de ele ser ferido, mesmo de ele morrer, dele deixar de ser o nosso abrigo. Contudo, porque é assim, então, ao corpo falta o fundamento da verdade, porque ele não é uma criação de Deus, porque Deus não criaria algo limitado e algo frágil, porque, obviamente, corpos não têm o alcance do todo, então, não é criação de Deus. Corpos não são eternos, não são imutáveis, não tem como alcançar o conhecimento através do pensamento que vem do corpo, porque o corpo é altamente limitante. Então, ele não é criação de Deus, então falta ali o fundamento da verdade. Contudo, porque é assim, esse abrigo não pode ser visto como uma casa para ti, mas apenas como um recurso para te ajudar a alcançar a casa onde Deus habita. E aqui a casa onde Deus habita está em maiúsculo, porque é na consciência da totalidade do céu. Então, o corpo, ele não pode ser o nosso abrigo, porque a ele carece as características de Deus. Então, ele não serve para nosso abrigo, mas ele serve sim como um recurso temporário para nos auxiliar a que nós voltemos a alcançar a consciência da unicidade do céu. Ainda precisamos de um corpo para aprender que o nosso lar, ele nunca deixou a Deus, ele nunca se tornou pecador. Então, nós nunca nos separamos de Deus. E como que vamos voltar a ter consciência disso? Então, o corpo, como instrumento de comunicação, ele nos possibilita, a nós, como tomadores de decisão, a aprendermos de novo a reconhecer a nossa realidade. E com esse propósito, o corpo é curado. Então, nós vimos também nas aulas anteriores o quanto o corpo é neutro. Não é o corpo que sofre dor, não é o corpo que escolhe o que ele vai fazer, que é a mente, através do corpo, que usa do corpo, que pode usar o corpo tanto para ferir quanto para a salvação. Então, usando para o propósito de nós voltarmos a nos lembrar da nossa mente que ainda está em Deus, quando o corpo é usado para
apenas para essa finalidade, ele passa a ser curado. Porque o que é doença do corpo, senão a crença de que ele é algo que ele não é, ou seja, de que ele é o nosso ser, que ele é essa brecha entre nós e o nosso irmão. Então, uma mente que assim acredita está doente, e o corpo, obviamente, tem que responder fazendo a mesma coisa, estando doente. Então, curando a mente, o corpo também é curado. Ele não é usado para testemunhar o sonho da separação e da enfermidade, nem é ele condenado em vão pelo que não fez. Então, paramos de ferir o corpo, como a gente também viu na aula passada, que quem fere o corpo é insano. Então, o corpo não fez aquilo que nós odiamos que fizemos, embora aparentemente possa parecer que o corpo feriu ao irmão, ou que fomos feridos pelo corpo, que o corpos podem atacar, mas não é o corpo que ataca, é a mente que ataca e que se utiliza do corpo para ferir. Então, usado para a cura, ele não pode mais servir a esse propósito da doença. Ele serve para ajudar a cura do Filho de Deus e para esse propósito não pode estar doente. Não tem como estar doente o corpo quando ele está a serviço da mente certa, quando ele está a serviço da cura do Filho de Deus. Ele não irá unir-se a um propósito que não seja o teu próprio e tu escolheste que ele não fique doente. Então, a mente que reconhece que não se separou de Deus, essa mente, ela não pode estar doente porque ela voltou-se a ser fiel à sua promessa de Deus. E como ela é sã, como ela está curada, o corpo acompanha isso, testemunha isso. Todos os milagres se baseiam nessa escolha e te são dados no instante em que ela é feita. Então, no instante que nós escolhemos voltar de novo a nossa consciência para a unicidade, nesse instante a cura ela nos é dada. Nenhuma forma de doença está imune, porque a escolha não pode ser feita em termos de forma. Então, os milagres, eles não conhecem graduações de dificuldades. Um não é maior que o outro. Então, a doença também, ela, independente da forma que ela seja, ou ela é doença, ou o corpo testemunha saúde. E ele pode testemunhar saúde, e Jesus o provou, inclusive ressuscitando mortos, o que nós chamamos de mortos, para provar de que o corpo, de fato, obedece à mente. Não para dar mais vida àquela mente que acreditava que era um corpo. Se esse fosse o propósito, estaria dando um propósito à separação. Então, quem busca a cura do corpo e quer se voltar para Deus, para curar o corpo, para se identificar no corpo, essa mente continua doente e ela impede a saúde do corpo. Mas quando o corpo que está servindo como um instrumento de comunicação para a mente, e a mente decide que ela não é um corpo, esse corpo ela não tem mais nenhuma utilidade para a mente, a não ser provar a ela que ela está curada e porque o corpo está curado. Repetindo como Jesus o provou, ressuscitando inclusive a mortos, e ele nos disse que assim como ele o fez, todas as coisas que ele o fez, nós, com a mente curada, temos a mesma capacidade. Então, quando o nosso foco, quando a nossa vontade estiver restaurada só para o nosso ser, nós poderemos fazer isso também, porque estaremos totalmente livres daquela ideia insana de que nós somos uma pequena coisa limitada, que cabe dentro de um corpo.
Então, apenas para testemunhar a cura da mente, para isso é que o corpo ele pode ser curado. No 4.8, a escolha da doença parece ser uma escolha de forma, entretanto, ela é uma só, assim como o seu oposto. Então, todas as formas de doença, e mesmo a morte, é apenas um nome diferente para a doença. Assim como o oposto, a saúde também é a mesma. Eu repetindo, a saúde que atesta quando nós estamos identificados com a mente e não mais com o corpo. Aí o corpo pode nos servir de modo saudável. E tu estás doente ou saudável correspondentemente. Então, então, a doença é uma só, a saúde é uma só. E conforme nós escolhemos, ou somos uma mente separada, e aí nós somos um lar da doença, ou o corpo responda a isso. Ou somos uma mente saudável, que se lembra de novo do Cristo, do ser que ela é, porque ela já não condena nada mais do que antes parecia estar fora dela, ela reconhece que ainda é parte de si, e nisso o corpo também, ele se torna saudável. Mas nunca está sozinho. Então, tanto na doença ou na saúde, nós nunca estamos sozinhos. Esse mundo é apenas um sonho segundo o qual podes estar sozinho e podes pensar sem afetar aqueles que estão à parte de ti. Então, nós não estamos sozinhos na cura, quando somos curados, o mundo inteiro é curado junto, e nós testemunhamos isso na mente e passamos a ver um mundo saudável, ou na doença, todas as demais partes que aparentemente são separadas de nós, são afetadas pelo nosso pensamento separador. Não estamos sozinhos para pensar separação, afetamos todas as demais partes através do acordo secreto feito de ser separado do irmão, ou então na cura afetamos a todo o universo pelo acordo que fizemos na nossa criação com Deus. Ou nós criamos no céu com Deus, ou voltamos para a cura, ou então permanecemos afetando a tudo e a todos, mas, porém, de forma separada, pensando que estamos separados. Esse mundo, então, é apenas um sonho, segundo o qual podes estar sozinho e podes pensar sem afetar aqueles que estão à parte de ti, então isso não é possível. Estar sozinho necessariamente significa estar à parte, e se estás, só podes estar doente. Então, estar à parte é impossível, mas estar doente e pensar que você está à parte, isso obviamente é possível, e é isso que nós fizemos, por isso que nós nos identificamos com uma consciência individual. Isso parece provar que não podes deixar de estar à parte. Então, a doença, aparentemente, é a prova de que nós estamos à parte, porque se o meu corpo está doente, obviamente isso não afeta os demais corpos. Eles podem continuar o seu roteiro de vida saudável, vamos chamar assim. Então, aparentemente, parece que isso é uma prova de que nós somos separados do irmão, porque eu posso estar doente e ele saudável, e ao contrário também, ele doente e eu saudável. No entanto, tudo que isso significa é que tentaste manter uma promessa de ser fiel à ausência da fé. Então, na verdade, ver-se separado do irmão, de acreditar que sou separado porque eu estou doente e ele continua saudável, então eu sou separado, não é isso a prova de que eu sou separado do irmão.
Isso apenas prova que eu continuo fiel à ideia de ser separado dele. Aquele voto secreto, aquele acordo secreto do irmão de que nós seremos um à parte do outro, de que eu assumiria uma consciência individual e ele outra. Então, é apenas uma fidelidade colocada na falta de fé. É isso que prova quando vejo ou o mundo doente e eu são, ou o contrário também, tanto faz. Ou quando vejo em outras pessoas também uma saudável e outra doente. É apenas a prova de que eu quero me manter fiel àquele acordo secreto feito fora da mente de Deus, de que seria a parte do irmão. Apesar disso, a ausência de fé é doença. Como que eu poderia ter a ausência de fé? Só uma mente doente poderia fazer um voto secreto desses e se manter fiel a isso. Então, toda ausência de fé, ela já é uma doença. É como a casa construída sobre a palha. Ela parece ser bastante sólida e ter substância em si mesma. A casa, tu pode fazer ela bem firme, pode parecer que ela é a prova de todas as intempéries. No entanto, a sua estabilidade não pode ser julgada a parte do seu fundamento. Se ela se baseia na palha, ou se a casa foi construída, se o seu alicerce é a palha, se foi construída em cima da palha, não há necessidade de bloquear a porta e de trancar as janelas, fechando os ferrolhos. O vento soprará, a chuva cairá e ela será carregada para o esquecimento. Então, se a nossa crença ela está baseada na separação, que importância tem se o nosso corpo está saudável? E porque ainda essa casa construída, embora que a aparente saúde do meu corpo, mas se eu ainda me vejo separada do irmão, embora esteja vivenciando uma ótima saúde, ela ainda é uma casa construída em cima da palha. Então, a minha saúde, ela aparentemente me dá uma casa segura, um corpo saudável, mas por estar construída em cima da palha, por eu acreditar que estou separado do irmão, o primeiro vento que bater destruirá a casa. Então, a fragilidade da casa continua continua constante, independente de quão segura seja a casa. Por isso que a nossa casa precisa ser construída, ou seja, a nossa saúde, o nosso corpo, a saúde do corpo tem que ser construída em cima do fundamento da unicidade da mente do irmão. Em tal condição, nós veremos a segurança do irmão e a nossa, como ele segue aqui. Qual é o sentido de se buscar estar a salvo naquilo que foi feito para o perigo e para o medo? Então, de que adianta buscar saúde física ou saúde psicológica em cima da crença de que ainda sou separado do irmão, sem curar a minha mente, pensando que sou um ser individual, que estou à parte do irmão e do mundo? Que sentido que faz eu buscar ainda uma segurança dentro disso? Porque uma casa construída à parte do irmão, ela serve para ser um abrigo do medo e não da saúde. Então, por que sobrecarregá-lo com mais cadeados e correntes, com âncoras pesadas, se a sua fraqueza não está nele mesmo, mas na fragilidade da pequena brecha feita do nada sobre o qual ele se encontra? De que adianta tomar mais e mais e mais medidas para tornar o corpo mais saudável, buscar mais formas de se assegurar uma longevidade,
no corpo físico, se ele está construído em cima da palha, se ele não reconhece que o fundamento, o único fundamento que mantém uma casa em pé é o reconhecimento de que a nossa mente e a do irmão são uma só. Porque sem esse fundamento, o irmão pode nos atacar, algo externo pode nos atacar, o corpo pode se quebrar e a casa desmoronará. O que pode estar seguro baseado em uma sombra? Irias tu construir a tua casa sobre algo que desmoronaria sob o peso de uma pluma? Então, a ideia de separação do irmão é essa que torna frágil a nossa casa, é essa a causa da doença do corpo. Então, o corpo apenas obedece aos ditames na mente. Não é o corpo que decide ser doente nem ser saudável. O corpo, né, em si, ele não é nada porque ele não tem nenhum pensamento. Como a gente viu também nas aulas anteriores, ele apenas segue os ditames da mente. E se a mente quer usá-lo como uma casa que está construída sobre a palha, sobre o nada, sem fundamento algum, como que esse corpo poderia apresentar segurança para nós? Porque o que é o mais importante dele, que é o seu alicerce, o seu fundamento, isso desmoronaria sob o menor impacto, sob uma pluma. O menor assopro pode tirar essa segurança do corpo, se nós acreditarmos que nós somos um corpo individual. A tua casa é construída sobre a saúde do teu irmão, sobre a sua felicidade, a sua impecabilidade e sobre tudo o que o seu pai prometeu a ele. Aquela promessa de que ele é igual ao pai, de que ele jamais será separado do pai e que ele é uma extensão e ele é santo igual ao pai. Então, a saúde, a nossa casa, ela deve ser construída em cima desse alicerce, sobre a saúde do irmão. E o irmão só é saudável se nós ouvirmos também sobre esse alicerce, que tudo que ele pensa que ele é, ainda a realidade dele continua sendo o Cristo, independente do que aparentemente ele acredite no sonho. Então, esse é o alicerce, essa é a base da saúde dele, que ele também não é separado de nós. Então, isso é o que torna a nossa casa, isso é que se presta para ser um alicerce de fundamento forte, que os ventos soprarão e essa casa não cairá. Nenhuma promessa secreta que tenhas feito no lugar daquela abalou o fundamento da sua casa. Então, aquela promessa que nós fizemos a Deus por ocasião da nossa criação, esse é o fundamento da casa. Nenhuma promessa secreta, embora passamos a acreditar na promessa secreta, mas essa jamais afetou aquilo que nós nos prometemos em Deus e com Deus. Isso continua sendo a nossa firmeza. Os ventos soprarão sobre ela, então, uma casa que está fundamentada sobre a certeza de que ela se mantém fiel à promessa de Deus, os ventos soprarão sobre ela e a chuva cairá, mas sem efeito algum. Então, o corpo pode se desvanecer, obviamente que corpos, eles assim como vêm, eles também irão, porque o corpo é nada, então ele foi feito para parecer que existe por um certo tempo, e aí ele deixará de parecer que existe, mas isso em nada afetará o nosso ser, a nossa consciência, porque quando diz os ventos soprarão e a chuva cairá, corpos aparentemente nascem e morrem todo dia, então isso continuará acontecendo, mas sem efeito algum sobre o nosso ser, sobre a nossa mente.
O mundo será levado pelas águas, e, no entanto, essa casa não cairá, pois a sua força não está apenas em si mesma. Ela é a arca da segurança que se baseia na promessa de Deus de que o seu filho está para sempre a salvo nele. Então, a mente que sabe que ela está sempre a salvo em Deus, ela já não se importa mais nem um pouco se é hora de largar o instrumento de comunicação temporário que foi útil por algum tempo, que é o corpo. E ela pode seguir também da mesma forma depois, sem o corpo, porque a casa dela é o Cristo, é saber, a casa, o ser dela, a consciência, está fundamentado no conhecimento de que ela nunca deixou a segurança do seu lar em Deus. E essa é a arca de segurança da mente, a nossa arca de segurança. Então, a nossa mente precisa estar baseada nisso, e aí estará bem construída a nossa casa. Que brecha pode interpor-se entre a segurança desse abrigo e a sua fonte? Então, a segurança do abrigo, que brecha que pode se impor entre a nossa consciência e a fonte de Deus? Como que nós poderíamos existir à parte da fonte? É impossível que nós tenhamos deixado a Deus. Daqui, então, desse lugar, daqui, o corpo pode ser visto como é, nada mais e nada menos do que o valor que ele tem na medida em que pode ser usado para liberar o Filho de Deus para a sua própria casa. Então, o corpo, a partir da mente, que larga da sua consciência individual e se desloca para a consciência do ser crístico que ela olha de volta para o corpo, que é isso que nós fizemos, e reconhece que o corpo é só um instrumento de comunicação temporário que pode ser usado para liberar o Filho de Deus, liberar a nós mesmos e ao nosso irmão, para que possamos voltar a ter consciência da nossa casa, do céu, do nosso lar em Deus. E com esse propósito santo, ele vem a ser um lar da santidade por um momento breve, porque compartilha a vontade do teu Pai para contigo. Então, com esse propósito de servir apenas como um instrumento de comunicação, como um modo de nós voltarmos a reconhecer onde que está o nosso lar, que está na segurança de Deus, e que nós nunca deixamos esse lar, que nós ainda estamos lá, e é nós mesmos nos convidando ao ser que parece ser individual, a reconhecer a nossa integridade nesse lar. Então, com esse propósito, o corpo ele passa a ser um abrigo temporário, mas um lar de santidade por um breve tempo, porque aparentemente daí o Espírito Santo, a nossa mente certa, na nossa experiência, é como se ela habitasse brevemente de um corpo, enquanto ainda tiver utilidade para nós, de fato, voltarmos a acreditar nisso, no nosso ser real. E quando a nossa consciência volta à consciência real, o corpo é simplesmente largado para o nada, porque ele veio do nada, ele não é nada. Simplesmente o seu propósito é concluído, e aí nós deixamos essa ideia de que existe um corpo, nós deixamos essa ideia para trás. E isso está de acordo com a nossa vontade e a vontade de Deus para conosco. E assim, então, com isso, nós, então, agora concluímos essa sessão sobre a arca da segurança. Então, a arca da segurança que está entre a nossa unicidade com o irmão. Ela está na mente, no espírito, não no mundo físico. E nós ainda precisamos de um corpo dos pensamentos cerebrais para aprender isso.
E quando nós usamos, então, isso, o corpo, para essa finalidade, para nós reconhecermos o nosso ser, e não para ele próprio, o corpo ser a nossa identidade, que seria um equívoco, então, para o corpo ser nosso instrumento de comunicação, ele passa a ser saudável nessa condição mental. E nós concluímos, então, também o capítulo todo, desfazer o medo, porque é desse modo, reconhecendo a utilidade do corpo como um recurso temporário, é que também desaparece o medo, porque voltando à consciência da unicidade do irmão, na unicidade não há ataque, o irmão já não pode mais nos atacar e nos ferir, nada pode nos ferir na unicidade, e nesse reconhecimento, o medo simplesmente desaparece e volta a consciência do amor. E na sequência, então, agora desse capítulo, nós vamos estudar no 29 sobre o despertar, sobre voltar, então, a essa consciência da unicidade, que a gente viu hoje o tempo todo Jesus nos dizendo o quanto a consciência da unicidade é aquilo que vai nos trazer de volta a lembrança do nosso ser. E Jesus vai, então, dedicar um capítulo inteiro sobre o despertar. Isso nós começaremos a estudar semana que vem. Nós tivemos, não tivemos até nenhuma interação até aqui, mas nós estamos agora no nosso momento aqui de interação. Alguém gostaria de dar uma contribuição ou alguma pergunta ou alguma dúvida com respeito a esse texto, ou algum sentimento assim, de pesar que ainda o ego nos tente e que acha difícil e impossível para si próprio e queira trazer isso para um esclarecimento. A Sônia, por favor. Oi. Oi. Eu tive uma experiência hoje, nesse caso aqui, de não ver o irmão na aceitação, assim, na unicidade, sabe? A questão, assim, foi eu percebi um ataque, uma correspondência de ataque, sabe? Só que depois que passa essa situação, é que a gente vai se reconhecer em Cristo, que vem aquela paz. Só que no momento da situação, você não consegue perceber isso. Você quer corresponder ao ataque, né? E isso não traz paz. Mas quando você reconhece o irmão na unicidade, é que ela vem. Que a gente consegue se reconhecer mesmo na unidade, né? Mesmo que da parte não reconheça, mas eu reconhecendo já me traz a paz. E eu tive uma experiência hoje dessa forma. É isso que eu queria compartilhar. Que bom. E eu posso te dizer também, Sônia, que aparentemente nós somos tão novos nessa jornada de reconhecimento da unicidade da mente, que aparentemente pode parecer que nós temos que ser bem racionais e às vezes até no momento não conseguimos raciocinar Espírito Santo. Mas isso é uma questão da nossa mente destreinada nisso. E essa tua experiência, com certeza, te permitirá a simples lembrança dela, se você a marcar muito, guardar ela muito firme, esse sentimento no teu coração, na próxima vez que alguma coisa te surgir para perdoar e você se lembrar dessa experiência, como tomadora de decisão, que será já bem mais fácil, bem mais rápido voltar à consciência da unicidade do Espírito Santo. E isso segue assim cada vez mais, por fim,
o perdão, ele se torna a coisa mais feliz do mundo, porque a gente passa apenas percebendo as coisas e instantaneamente, sem uma brecha de tempo, da dúvida, ou do rancor, ou da mágoa, ou do medo se instalar, tão imediato que apenas a correção terá ainda será alcançado assim, imediatamente, só a correção fará parte ainda da consciência. Então, parabéns e continuem nessa prática, porque é a prática que fará com que isso aconteça com cada vez mais a rapidez, essa consciência de ver o Cristo no irmão, e por fim, como eu disse, chega um momento que nós já não precisamos mais de um intervalo de tempo entre perceber um pensamento de separação e o reconhecimento de que ele é um pensamento falso, e a imediata aceitação do Cristo ali. E ele se torna o Salvador imediato. E isso só uma mente treinada, uma mente que pratica. Então, e isso só alcançamos através da prática do perdão verdadeiro. A intelectualização, o estudo aqui da teoria é necessário para a gente começar a praticar assim. Mas é a prática, é a constância da prática que fará com que isso se torne uma atitude. Obrigada pela contribuição, Obrigada. Sônia. Mais alguém gostaria de colaborar? O Gustavo Fernandes. Só abrir o microfone, Gustavo. Aqui no parágrafo 7. A tua casa é construída sobre a saúde do teu irmão, sobre a sua felicidade, a sua impecabilidade, sobre tudo que seu pai prometeu a ele. Aqui os dois são saudáveis agora. E aqui não tem medo, não pode ter medo nesse relacionamento. E se isso for com todos, está feito. Isso, e isso é uma questão de escolha de consciência. Então, escolher construir a casa sobre isso, e não mais sobre a separação do irmão. Perfeito, Gustavo. É a virada da chave, o segredo em cima do que praticar. Obrigada pela contribuição. Deixa eu ver aqui no chat, não tem... O Márcio também, por favor. Wing, a experiência que chega aqui para mim com essa leitura, na verdade, com essa canalização que você acabou de fazer, através do Espírito Santo, Jesus, ele está nos convidando, pelo menos o que eu senti, ele está nos convidando a aceitar a visão dele, como ele nos vê, né? Jesus, ele já está na consciência crística, e também eu sinto que é uma oportunidade da gente se liberar da fantasia que a gente tem de que Jesus conversa com a imagem, de que Jesus conversa com o Márcio, de que se eu fizer um pedido para ele curar alguma coisa no Márcio, na minha mãe, na minha avó, ele vai atender, né? Eu sinto que Jesus deixou claro aqui que a partir da mente crística, que é de onde ele nos vê, esse diálogo que nós imaginamos que nós temos com Jesus acontece através da mente certa. Ele está nos convidando a todos a relembrar-se no Espírito Santo na mente certa, que é de onde toda a correção acontece, né? Então, nós, os separados, o avatar, a imagem, a consciência, na verdade, que faz a imagem, direciona a mente, a partir da certeza da união, nós direcionamos a mente para o Espírito Santo, e desse lugar, o Espírito Santo, ou Jesus, ou seja lá o símbolo que nós usamos, completa o caminho. E é fortalecer essa visão unificada, essa visão de que não há separação. Então eu estou sentindo aqui que Jesus está nos convidando a dar um salto na percepção. Né? Porque se a gente não entender isso, a gente ainda vai tentar trazer como se Jesus estivesse nos convidando a comunicar o Márcio com o Gustavo, Gustavo com a Ing com a Gladys, a
a Kétia com o José, e não é isso que ele está ensinando aqui. O que eu Isso, senti. exato, seria ainda uma fidelidade à ausência de fé do ser do irmão, né? Se ele Exatamente. fizesse isso. Se ele fizesse isso. Então, assim, Jesus está dizendo, olha, eu já olho para você na mente crística, então agora conduza a sua consciência para a mente certa, que é o Espírito Santo, olhando para o seu irmão e lembrando que lá vocês habitam, junto comigo. Essa foi a mensagem que chegou através da sua canalização de hoje. Mais ou menos isso? Perfeito. E isso é o desfazer do medo da mente. Sim. Nesse lugar. Não há segurança, não há onde correr dentro da individualidade separada. Não há segurança dentro da individualidade. Não há Jesus nem Espírito Santo que possa dar abrigo ou segurança, como ele colocou aqui na casa que foi construída em cima da palha. Então, E quando ele fala de... segurança é essa arca da segurança, né? É isso, é nós darmos esse salto, como tu disse, Márcio, para a mente da unicidade, para a mente crística. E quando ele fala de saúde e doença, ele não está falando da saúde e doença do corpo. Ele está falando da doença da separação que a consciência fragmentada pratica e que daí reflete no corpo. Então, a saúde é justamente o que ele nos convida para na lição de hoje, né? Qual é a saúde? Aceitar a unidade, aceitar a cura da mente. É isso que nos leva à saúde. Pelo menos foi o que eu entendi. Foi o que eu senti. Exato. Quando ele diz a saúde do teu irmão, é a unicidade do teu irmão. Isso. Não é porque o instrumento de comunicação não é nada, ele não é nem doente, como nós vimos na aula anterior, ele não é nem doente, nem saudável, nem nasce, nem morre. Então, qual é a saúde? Em cima da saúde do irmão, é em cima da mentalidade crística do irmão. E se a gente entende ao contrário disso, nós vamos ainda, talvez, começar a santificar outra imagem. E Jesus está nos pedindo para liberar a atenção do observador de qualquer imagem. Foi o que chegou aqui. Obrigado, Inky. Perfeito. Por isso que a salvação é ou não é. Não tem meio termo, não tem como se confundir no que é a salvação. Mas é exatamente isso. Alguém mais gostaria de trazer algo? Caso contrário, pessoal, eu deixo vocês com essa ideia, como sempre tenho dito. Permitam que isso seja uma escolha nossa de vivenciar isso. E o Espírito Santo, Jesus, estão aqui, o nosso ser, o Cristo que é o nosso ser, está aqui para nos ajudar a vivenciar isso de tal modo que possamos fazer esse deslocamento de consciência de um equívoco para a mente de Cristo que é o nosso lar. Então, gratidão a Jesus por nos trazer isso. Eu vou encerrando com isso aqui a gravação.